nós encontramos nós encontramos uma história de vida. Nós encontramos uma história familiar. Se nós lermos, não vamos ler, mas se formos lermos, versículos 7, 10 e 15, o texto vai narrar uma história familiar. No versículo 7, o texto vai falar que Mardoqueu é pai de criação de Esther. O texto vai dizer no versículo 7 que Mardoqueu é primo de Esther. O que é isso? Família. O texto ainda continua. Diz que ela não tinha pais. Os pais dela morreram. Diz também no texto que ela foi criada como filha por Mardoqueu. O que é isso? Uma história familiar. O texto ainda diz que Abiail, algumas pessoas lêem errado, pensam que é Abigail. Abiail é o pai de Esther, que morreu. E o texto diz que ele é tio de Mardoqueu. Por que a Bíblia está relatando isso? Porque aonde cabe uma história soberana para narrar reinos, cabe uma história soberana para narrar história familiar. Veja que aqui o texto não está falando somente da rainha, mas o texto está relatando uma história familiar. O texto está falando sobre primo, o texto está falando sobre pai, o texto está falando de um primo pai que cria a sua prima, o texto está falando dos pais que morreram, o texto está falando de um berço familiar, meus queridos. É um algo muito importante. Eu sei que a rainha Esther, sendo colocada como rainha, é um algo maravilhoso, mas também uma história familiar é um algo maravilhoso. E uma coisa que os judeus fazem com muita propriedade é eles ressaltarem a história familiar, a árvore genealógica, aonde eles vieram. E uma coisa que a gente às vezes não dá muito valor, mas é muito importante, é a nossa história familiar, é da onde a gente veio, é a sua família, por que você foi criado, porque a base da sociedade é a família, a base da sociedade é a família, a base da estrutura social é a base histórica familiar. Quando você tem uma base histórica familiar abençoada pelo Senhor, você tem uma vida abençoada, e nós não podemos esquecer a base histórica familiar, porque dons espirituais é maravilhoso, mas a base familiar é melhor. Nós sabemos que pregar é maravilhoso, mas a base histórica familiar é a melhor, porque o mais importante é a sua família, o mais importante é convivermos como servos de Deus, como família do Deus eterno, para adorar a Deus a beleza de sua vida. Então o mais importante é a nossa base